Depois das últimas exibições, a torcida do Sport questiona se não deveria ter já a primeira lista de dispensas de jogadores que não estão agradando ou até mesmo daqueles que não estão sendo tão utilizados. Olha, é um assunto polêmico, tá? Que eu quero trazer aqui para você. E antes eu já quero fazer uma pergunta de cara também, tá? Você acredita que hoje, no elenco do Sport, quais jogadores não têm condições alguma de atuar na Série A? Deixa aqui abaixo nos comentários, quero saber, claro, a tua opinião e a gente vai tratar desse assunto, tá? Sobre lista de dispensa, pessoal. É assunto quente, tá? Também vamos falar a respeito, olha. O Sport traça planos para tentar segurar ao máximo o Zé Lucas na Ilha do Retiro. Eu vou trazer essa informação aqui, porque as sondagens estão chegando cada vez mais fortes. Você já sabe, né? Eu, você e eu, nessa nossa única e exclusiva emoção que é falar do Sport Clube do Recife. Então, não se perde mais tempo aqui nesse canal, porque você já vai se inscrever, já vai ativar as notificações e, claro, deixa o teu like no comecinho do vídeo, porque eu sei que é conteúdo que você gosta, é conteúdo de valor para deixar você atualizado neste dia de hoje. Vem comigo, porque a partir de agora, olha, é muita informação na sua tela. Já começando aqui, olha, com notícia quentíssima, tá? Pois é, né? Muita gente está se perguntando o que é que vai acontecer com o Zé Lucas aí nos próximos períodos, né, Márcio? O Sport monta força-tarefa para não perder jogador de 300 milhões nesta temporada. Se liga só, olha. O Sport não pretende perder o volante Zé Lucas, né? De apenas 17 anos, que possui um vínculo com o clube até o final de 2028. Junto a uma multa rescisória, né, para estrangeiros avaliadas ali em 50 milhões de euros, né, equivalente a 330 milhões de reais, o jovem jogador foi capitão da seleção brasileira, conquistando ali o título de campeão sul-americano sub-17, né, no último sábado, lá na Colômbia. Recentemente, né, o presidente Yuri Romão revelou que o meio-campista recebeu uma proposta, né? Em entrevista concedida ao podcast Sport Make Marketing, né? O ano passado, né, eu vendi um atleta de 17 anos, o Pedro Lima. E já estou com outro agora, 17 anos, e já recebi uma proposta semana passada. Então, assim, a gente conseguiu manter atletas aqui. Se a gente conseguir manter esses atletas aqui, quem sabe a nossa seleção volte a nos dar alegrias, né? Então, o Yuri Romão falou aqui também, olha. Durante toda a competição, né, houve sim um monitoramento contínuo por parte do nosso departamento de futebol, com acompanhamento, né, de jogos, desempenhos individuais e evolução físicas e técnicas, né. Tivemos contato constante com a comissão da seleção e com o próprio atleta, né, oferecendo todo o suporte necessário, disse o vice-presidente de futebol também, o Guilherme Falcão, na entrevista concedida à Folha de Pernambuco, tá? Então, pessoal, a parada é a seguinte, tá? Nos bastidores rodam dois tipos de vertentes, tá? Vertente 1, manter o Zé Lucas na seleção, não deixa de ser seleção Sport, tá? Manter o Zé Lucas no Sport Clube do Recife pelo máximo de tempo que conseguir. E aí, cada vez mais que vai se passando tempo, maior a valorização do atleta. Por outro lado, existe uma outra vertente que se comenta que é a possibilidade de vender Zé Lucas agora no meio do ano é fortíssima. Quando abrir a janela de transferências do futebol ali europeu, né, agora em julho para agosto, né, fortemente, com certeza, vão chegar propostas pelo atacante, pelo volante Zé Lucas. Então, o que a gente pode esperar, com toda certeza, é que o Sport, se quiser manter o atleta, vai ter que fazer jogo duro para não, né, se desfazer de um atleta ali de forma tão fácil, né? E, claro, ter uma valorização real em cima desse jogador. É o que a gente espera, né? Eu sempre bato aqui no vídeo, tá? Nada menor do que 100 milhões vai me deixar satisfeito nessa venda do Zé Lucas. Qualquer valor, 99 milhões já me deixa triste. Tem que ser 100 milhões para cima. É o que eu acho, é a minha opinião, tá? Bom, olha, vamos trazer aqui informação aqui agora, porque, pessoal, olha, deixa eu trazer aqui e abrir de verdade para vocês, tá? A gente tá vendo aí um movimento nas redes sociais, tá? De pessoas falando, será que chegou o momento de dispensar atletas? Será que Lucas Cunha tem condições de atuar pelo Sport Clube do Recife? Depois dessa partida contra o Vasco da Gama aí, houve muito esse questionamento. Um outro grande questionamento
foi do próprio, né, Arthur Souza. Será que ele também tem condições de atuar no Sport Clube do Recife? Olha, é uma pergunta bem séria, tá? E tem essa questão, porque as redes sociais estão pegadas aí, né, de comentários a respeito do esporte. Será que chegou o momento do esporte pensar em dispensar alguns atletas? Será que chegou o momento do esporte realmente liberar alguns jogadores? Ou até mesmo devolver, né, por empréstimo? É o caso especificamente, tá, do Arthur Souza, pessoal. O que vocês acham do Arthur Souza, hein? Será que Arthur Souza tem condições de ser um jogador na Série A, no Campeonato Brasileiro? Olha, deixa eu colocar aqui na tela, tá? Porque o Ralf de Carvalho, da Rádio Jornal, ele fez um comentário aqui muito consciente a respeito do Arthur Souza. E eu quero compartilhar com vocês aqui pra gente poder, olha, analisar com calma e com frieza. Se liga só. E Pablo com vantagem, porque senão o técnico vai ter que improvisar um ponta, mas é um melhor, um ponta de qualidade consciente de que entrar com jogador inexperiente. É o caso de Arthur Souza. Eu quero aqui só lembrar que Arthur Souza é uma promessa. O Sport fez negócio com o Bragantino com direito a ficar com o atleta no fim do empréstimo, se quiser, se o atleta mostrar que tem futuro. Mas o Arthur tem. Ele tem 21 anos de idade, então ele precisa amadurecer, mas ele não é um jogador para resolver problema do esporte agora. Eu creio que não. É só observar o que aconteceu com ele até aqui. Ele começou a jogar no Brasil, no Desportivo Brasil, quer dizer, a base, fez a base lá e terminou essa base no Corinthians. Aí no Corinthians, ele passou para o time profissional. Entrou no time profissional 4 vezes, fez um gol, até que foi uma proporção boa. Aí foi negociado para o Bragantino. No Bragantino, o ano passado, ele teve chance. Foram 8 partidas, 0 gol. Não fez nenhum gol. No Sport, 1 jogo como titular e 3 jogos substituindo o Pablo. 4 jogos do Arthur, 0 gol. Não fez nenhum gol. Então, é um jogador que não está pronto. A gente sabe que ele tem esse futuro, não está pronto. Como então você vai entrar com um jogador que está com a capacidade abaixo do titular e esse time vai alavancar, vai dar certo, vai crescer? Eu acho que esse é um dos males do esporte. Não tem avaliação. Eu ainda vou mais longe com relação a Arthur. Arthur entrou como titular. Começou o jogo contra o Vitória da Bahia pelo campeonato, pela Copa do Nordeste. Ali, o Sport era líder do grupo. Bastava o empate com o Vitória para permanecer líder. Aí botou o Arthur e deixou o Pablo no banco, provavelmente para descansar. Eu sei que o Arthur entrou. O Vitória ganhou esse jogo por 1-0. O Sport perdeu a liderança do grupo. Depois jogou e perdeu para o Altos do Piauí por 1-0. Aí não recuperou. Ficou em segundo lugar na Copa do Nordeste, o que não é ruim. Aí vem o início do Campeonato Brasileiro. O Arthur substituiu o Pablo no jogo contra o São Paulo, o jogo do 0-0. Não fez gol. Entrou no jogo contra o Palmeiras no lugar de Pablo. O Palmeiras terminou com 2-1. Entrou no jogo agora, por último, contra o Vasco, no lugar de quem? De Pablo. O Vasco ganhou o jogo de 3-1. Então, ao cabo e ao fim, a gente está vendo que o mais fraco está substituindo o mais forte. E isso não está fazendo nenhuma contribuição ao time do esporte. Pois é, né, pessoal? Esse foi o comentário do Ralf de Carvalho, tá? A respeito do Arthur Souza. Outro jogador que falam-se muito aí é a questão do Di Plácido, né? Será que o Di Plácido tem condições, né? De Plácido que tem o seu contrato se encerrando aí no meio do ano. Então, o esporte olha, né, essa situação e analisa, tá? Bom, é isso que eu quero passar para você, porque os comentários estão sendo ali, né, postos na internet e eu fico preocupado, não vou mentir não, tá? Eu fico preocupado, porque eu acredito, né, que o esporte tem que sim começar a se movimentar para buscar aí contratações na próxima janela. O esporte precisa de pelo menos mais um zagueiro, tá? Mais um zagueiro e venha para ser titular. E também precisa de um... Hoje eu vejo mais do que nunca o esporte precisando de pelo menos um ponta e um atacante, sabe? Quando o Barleta não der condições, quando o Romarinho não der condições, eu só confio em dar a oportunidade ainda pro Rodrigo Atencio, porque pelo que ele demonstrou no começo quando ele estreou, sabe? Mas o esporte precisa de um outro ponta e um atacante, um centroavante. A gente não sabe como é que vai ser a reação do próprio Pablo, né? Pablo entrou aí, tá aí, não tá fazendo nada, tá? Tava destruindo no Pernambucano contra esses times aí pequenos. Com todo respeito aos times. Mas, o que é que vai ser, né? O que é que vai se fazer? Quero, claro, a tua opinião aqui nos comentários. Você acha que esses jogadores que estão aí têm condições, né, de atuar? E só um detalhe, tá? Arthur Souza e o Lucas Cunha não participam da próxima partida por questões, né, burocráticas, né, de contrato. Né? Eles são do Bragantino e eles não participam dessa partida aí da próxima quarta-feira. Beleza?
Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, deixa o teu like, é muito importante para a gente conversar sempre a respeito do Sport Clube do Recife. Grande abraço.